Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Presidente da Conlurb afirma em CPI que nenhum funcionário da empresa foi autorizado a participar de um encontro com o prefeito Marcelo Crivella durante horário de trabalho. Dentro do horário de trabalho, não há possibilidade, não tem autorização para ninguém participar de evento nenhum. O horário de trabalho é horário de trabalho. Vereadores voltam a se reunir com os secretários municipais para discutir projetos do Executivo, como o novo Código de Obras. E entra no último dia a Feira da Reforma Agrária, que vende produtos direto do assentamento de trabalhadores rurais sem terra. Eu prefiro do que uma feira convencional, porque eu converso com os produtores, eu consigo ter acesso a um alimento melhor, a produtos melhores, mais saudáveis. Não saia daí, a gente volta já. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa essa edição de hoje falando sobre a última reunião do ano da CPI da Câmara Municipal do Rio, que apura se houve crime de responsabilidade do prefeito Marcelo Crivella durante encontro com funcionários da Conlurb. Na reunião ocorrida na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, Crivella teria pedido votos para o filho Marcelo Rhodes, candidato a deputado federal. O presidente da Conlurb afirmou à CPI que esteve no encontro e disse que nenhum funcionário da empresa foi autorizado a participar da reunião com Crivella fora do horário de trabalho. Tarquino Almeida é servidor da Conlurb há 41 anos. Hoje ocupa o cargo da presidência. Durante a reunião realizada pela CPI, ele confirmou que participou do evento na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá. De acordo com o presidente, ele estava na prefeitura para apresentar informações sobre o Porto Maravilha. Em seguida, foi até o encontro. Tarquino fez questão de ressaltar que nenhum funcionário da Conlurb foi autorizado a participar desse evento durante o horário de trabalho. Dentro do horário de trabalho, não há possibilidade, não tem autorização para ninguém participar de evento nenhum. O horário de trabalho é horário de trabalho. Agora, fora do horário de trabalho, qualquer um pode fazer o que quiser, porque é garantido o direito a qualquer cidadão, fora dos seus compromissos, ir aonde quiser. É o direito de ir e vir. A CPI foi criada para investigar um suposto encontro entre o prefeito Marcelo Crivella, candidatos políticos e funcionários da Conlurb na quadra da Estácio de Sá, no dia 13 de setembro desse ano. Um vídeo exibido com exclusividade pela Band News mostra o prefeito pedindo votos para seu filho, Marcelo Rhodes Crivella, que disputava uma vaga na Câmara Federal. Até agora não encontramos nenhum tipo de indício de irregularidade. Parece que foi um evento fora do horário do expediente, com a participação de alguns servidores, de moradores da região ali próxima à prefeitura e de outros servidores também da prefeitura, não só da Conlurb. O que é comum num momento eleitoral tão distinto como foi esse último pleito, que cada morador da cidade do Rio de Janeiro, seja ele servidor público ou não, queira participar para escolher o melhor os seus representantes. Essa foi a última reunião desse ano. A próxima está prevista para o dia 19 de fevereiro. Mas os trabalhos não param. Os vereadores esperam receber nos próximos dias o relatório final do processo administrativo aberto pela Conlurb. A partir desse relatório da Conlurb, os parlamentares da CPI vão decidir sobre os novos depoentes. Está muito claro, na minha avaliação, que os veículos eram da Conlurb, eles estão identificados. Infelizmente, o senhor presidente da Conlurb, que já deveria ter uma resposta à nossa solicitação de encaminhamento de como estão as apurações em relação à participação dos funcionários, em relação ao uso da máquina pública, ele pediu mais 10 dias, quis convocar os gerentes e os motoristas, até por uma questão de defesa, eles têm o direito de se defender, porque a corda, normalmente, ela sempre arrebenta para o lado do mais fraco. Vereadores realizaram mais uma reunião para discutir projetos apresentados pela Prefeitura.
3 secretários participaram do encontro. Os projetos considerados mais polêmicos são os relacionados ao novo Código de Obras e à implantação do Código de Vigilância Sanitária. Foi mais um capítulo do esforço concentrado do Legislativo para entender com detalhes os 14 projetos que a Prefeitura quer aprovar até o fim de 2018. Nesta terça-feira, foram ouvidos o secretário municipal de Fazenda e as secretárias de Urbanismo e de Vigilância Sanitária. A primeira a ser sabatinada foi a secretária Márcia Rolim, que quer que a Câmara aprove ainda esta semana a implantação do novo Código de Vigilância Sanitária. Finalmente a gente vai conseguir unir em uma única regulamentação todas as leis que a gente hoje utiliza para inspeção e para licenciamento da década de 50, 60, 70, 80. A gente está dando acesso a essas novas atividades econômicas, por exemplo, o serviço de inspeção municipal. Nós não temos esse serviço em uma das maiores capitais do Brasil. Então hoje, uma cervejaria artesanal, um produtor de queijo artesanal, de linguiça, ele não pode ter um certificado de inspeção municipal, porque não existe esse serviço no Rio de Janeiro. Mas os vereadores querem saber o impacto que essas mudanças vão causar. Quanto, por exemplo, vão aumentar taxas que o comércio paga. Existe também, claro, um reajuste na taxa, mas é um reajuste muito pequeno. Vamos dizer aqui, o pequeno comerciante, aquela manicure, aquele podólogo, ou se não um psicólogo, um fonoaudiólogo, o aumento na taxa dele vai ser de R$10 anual. E um estabelecimento maior, como uma pizzaria, um restaurante, o aumento na taxa dele vai ser de R$80 anual. Depois foi a vez da secretária de Urbanismo, que defende a mudança do Código de Obras do município. Virena Andreata diz que as novas regras vão diminuir de 200 para 40 os artigos da legislação. Mas há 2 pontos polêmicos. Um deles é o que acaba com a obrigatoriedade da construção de garagens em prédios e casas feitos num raio de até 800 metros de estações públicas de transporte. E o outro é o que prevê um tamanho mínimo para construções no município do Rio. Uma área mínima para se viver, eu acho que ela tem que ter um quarto, uma sala, para cada um acho que vai depender, né? Umas instalações mínimas de sala, quarto, banheiro, cozinha, né? Hoje a gente sabe que a tecnologia entra nas edificações, essas novas técnicas e tecnologias, elas juntam cozinha com sala, mesclam, né, 2 compartimentos que antes eram separados, né? Tá difícil dizer com quantos metros se vive bem, né? Eu acho que tá difícil. Na sua opinião, como uma arquiteta? Olha, essa pergunta fica difícil, porque acho que essa é uma resposta que nós vamos ter que dar conjuntamente com os vereadores. O que a gente acha é que o código está liberando demais a partir das perspectivas do mercado e não está percebendo aquilo que tem que ser o mínimo de dignidade humana que tem que ter nas moradias no município do Rio de Janeiro. Em vários lugares, e especialmente nos lugares mais pobres da cidade, poderão haver prédios em que algumas unidades familiares tenham 10 metros, 15 metros, 10 metros, ou seja, fazendo com que você não garanta um mínimo de dignidade humana na moradia. Nós queremos que todos tenham casa, e todos tenham casa digna, todos tenham moradia digna. O último a falar foi o secretário municipal de Fazenda, que acompanhou a discussão das emendas ao projeto que estima a receita e fixa a despesa do município em 2019. O secretário César Augusto Barbiero confirmou que a prefeitura pretende arrecadar pelo menos R$2 bilhões no ano que vem. Para isso, pretende implantar o projeto de securitização, que na prática seria uma antecipação de receita, segundo o vereador Tarcísio Mota. O problema é que essa arrecadação não é certa e ela é um processo de endividamento do município. Ela é aquela falsa solução para um problema real. Nós vamos antecipar a receita. Então isso aqui está parecendo o canto da sereia, uma solução mágica que não vai ser real na prática. Os vereadores fizeram uma proposta para o Executivo. Querem que metade dessa suposta arrecadação de 2 bilhões seja destinada para a saúde. O secretário de Fazenda alertou que existem outras áreas igualmente importantes. Toda vez que nós carregamos isso nessa bandeira, né, inviabiliza os restantes, porque o dinheiro é o mesmo. Mas os vereadores argumentam que a prefeitura precisa ter prioridades. Acho que essa emenda é importante, qualquer dinheiro novo que chegue é importante para a saúde, porque nós estamos dizendo que a saúde não consegue, durante o ano, resolver os seus problemas com o orçamento que a prefeitura diz que tem para ela. Porque é uma mentira dizer que só pode gastar 5. O orçamento que nós votamos aqui eram 6 bilhões. Eles reduziram o orçamento para 5.
terça-feira foram realizadas 2 sessões extraordinárias. A pauta de votação da primeira sessão extraordinária contou com 5 projetos de lei e projetos de lei complementar de autoria do Poder Executivo. Todos os projetos foram votados em primeira discussão. O primeiro projeto a ser votado pelos parlamentares foi o projeto de lei complementar que institui o Código de Obras e Edificações simplificado do município. O projeto, que teve uma ampla discussão no plenário, voltará em segunda discussão. Está marcado para aqui uma ampla discussão acerca do Código de Obras. E, diante disso, depois disso, dessa ampla discussão, na quinta-feira, iremos votar o projeto ou não. Nós, através do vereador Renato Cinco, apresentamos uma emenda para garantir um tamanho mínimo de moradia no território, de unidade familiar, no território, em todo o território do município do Rio de Janeiro. Um tamanho mínimo que garanta um mínimo de dignidade para a pessoa humana. Que, nesse ponto de vista, a gente acha que o código, do jeito que está, ele estabelece uma liberalidade tamanha, na lógica da tamanho mínimo médio, que, na verdade, possibilita ao mercado constituir cômodos, casas, unidades familiares muito pequenos e que, na verdade, atentam contra a dignidade humana. Durante a sessão plenária, o vereador Paulo Pinheiro falou sobre a decisão da Justiça para que a Prefeitura efetue o pagamento dos servidores da saúde. A Justiça mostrou claramente o que é prioridade para a saúde, que o governo do prefeito Crivella não entendeu até agora. Foi preciso que a juíza, que a desembargadora determinasse que faça isso no prazo de 24 horas. Uma grande vitória para o movimento de profissionais que estão na rua, sem salário, sem vale transporte, só que, lamentavelmente, aqui ainda não temos outros grupos, que são aqueles que as OS devem dinheiro, os vigilantes, os porteiros, as empresas que trabalham, cuja dívida, que nós ouvimos aqui ontem a secretária dizer, que a Prefeitura fecha o ano com 400 milhões de reais de dívidas. Dos 5 projetos apresentados na primeira sessão extraordinária, todos foram aprovados em primeira discussão. Dos 41 projetos de lei apresentados pelos parlamentares que estavam na pauta de votação na segunda sessão extraordinária, 2 foram adiados e 10 foram aprovados em segunda discussão. E você vai ver depois do intervalo. Consumidores têm até quarta-feira para comprar produtos agroecológicos na Feira da Reforma Agrária no Largo da Carioca. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. O motociclista é a principal vítima do trânsito. Juntos, podemos mudar essa realidade. Um trânsito mais humano depende de todos. Faça a sua parte. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. O Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto foi palco da solenidade de diplomação dos 112 formandos do curso de Brigada Voluntária de Incêndio da Câmara do Rio. Especialistas destacaram a importância do curso, que ensina técnicas de prevenção e combate ao fogo. Eles são pessoas com profissões variadas, mas o que esses homens e mulheres têm em comum? Todos estão preparados para combater o fogo. A gente aprende a se virar, né? Não depender da pessoa, até a pessoa chegar. Até mesmo em casa, você usa o que você aprendeu em casa e para os seus parentes também e para a coletividade.
No total, 112 formandos frequentaram 2 dias de aulas teóricas e tiveram treinamento prático. No final do curso, os voluntários estão preparados para combater princípio de incêndio e salvar vidas. Um curso desse de Brigada Voluntária de Incêndio, com os 2 módulos, a parte teórica e a parte prática, e o conteúdo dele, tanto da parte de prevenção, combate a incêndio, identificação de qual tipo de extintor, qual tipo de material que ele vai usar para debelar aquele incêndio, é de fundamental importância, bem como os primeiros socorros. Esses alunos frequentaram o curso nos anos de 2015, 2016 e 2017. Todos foram diplomados nessa cerimônia no Salão Nobre da Câmara Municipal pelos membros da diretoria da Brigada de Prevenção a Incêndio. Nós temos que ter em mente que cada vez mais um conhecimento a mais é muito importante na nossa vida profissional. Com 22 anos de serviços prestados, Carlos Alberto é o integrante mais antigo da diretoria da Brigada de Incêndio. Hoje você sabe que quando o telefone tocar, tu já sabe que tem alguém no andar que já tem uma noção para quando nós chegarmos, é só para finalizar, né? Leis aprovadas na Câmara do Rio garantem vagas nas creches para famílias moradoras das proximidades das escolas e instalação de câmeras de monitoramento nas unidades de ensino do município. Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas para a Mulher realiza reunião. Projeto de lei obriga a instalação de terminais de venda de cartões do Bilhete Único Carioca em todos os bairros. Proposta em tramitação determina a divulgação na internet da lista de medicamentos distribuídos pela Prefeitura. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto, títulos de cidadão benemérito do município e moções de congratulação a diversas personalidades. A Frente Parlamentar da Câmara do Rio, que discute ações voltadas para as medidas socioeducativas em meio aberto, realizou mais uma reunião nesta terça-feira. Um dos temas debatidos foi o orçamento de 2019 para a área de proteção à criança e o adolescente. Só em 2017, 2.500 jovens foram apreendidos na capital do estado por atos infracionais. O encontro reuniu representantes da Prefeitura, de organizações não governamentais e da sociedade civil. O grupo conheceu o trabalho do Projeto de Vida, uma parceria entre a ONG não governamental, a Associação Mãe África, a Universidade Veiga de Almeida e a Vara da Infância e Juventude, que oferece aulas de reforço escolar e orientação socioemocional para jovens em situação de alta vulnerabilidade social. O grande foco é a preparação para o mundo do trabalho, que se pretende inseri-los no trabalho, ou no empreendimento, ou numa empresa, e, sobretudo, criar a possibilidade que eles construam um projeto de vida que os leve a superar o momento delicado que se encontram por conta de terem cometido um ato infracional. Foi combinada a criação de um grupo de trabalho entre os órgãos públicos para dar mais efetividade às ações de proteção a crianças e adolescentes, com o apoio do Instituto Pereira Passos. A participação do IPP nesse fórum é muito mais de subsidiar dados, informações e a qualificação da informação para que a gente possa ter políticas públicas mais eficazes. Presidente da Frente Parlamentar, o vereador professor Célio Luparelli fez uma avaliação do trabalho do grupo em 2018. Ele encaminhou proposta de emenda ao orçamento do município para 2019, no valor de R$100 mil, a proteção social para medidas educativas em meio aberto. Em relação à nossa participação no que tange a ter dotação orçamentária, nós estamos, os nossos 2 assessores, diuturnamente, desde que a LOA chegou aqui para nós avaliarmos, procurando colocar emendas, sempre em parceria, principalmente com o Unicef, no tocante a ver se nós conseguimos implementar esses projetos, principalmente aqueles ligados à liberdade assistida, né? É um grande canal de comunicação direto com a população carioca e com o país também.
É um canal de divulgação da cidade, do poder legislativo. Eu gosto de usar essa palavra poder legislativo para diferenciar e mostrar a importância, né, da separação dos três poderes. É um canal de diálogo e resgate, principalmente, da cultura carioca, da história do Rio de Janeiro e, principalmente, dos profissionais que ali trabalham. Uma gama, olha, de profissionais de primeira linha e que, com muita expertise, trazem para a cidade todas as informações para que a gente possa criar políticas públicas, tanto, né, centrado na nossa história, naquilo que deu certo, de como é que a cidade anda, por onde a cidade caminha e como é que as pessoas transitam nessa grande centro, essa grande metrópole. Então é um canal mais do que importante, não só de informação do dia a dia do legislativo, mas principalmente de resgatar a história da cidade do Rio de Janeiro e seu patrimônio. A minha mensagem é de parabéns de verdade a toda a equipe da Rio TV Câmara, uma equipe de profissionais brilhantes e que tem feito um papel singular na comunicação do Legislativo carioca. Sem dúvida alguma, o papel da Rio TV Câmara é um papel importantíssimo, já que dá visibilidade não apenas ao mandato de nós vereadores, mas dá também a visibilidade ao cidadão, para que ele possa saber o que aqueles que são remunerados por eles, que são pagos por eles, estão fazendo aqui nesta casa. Então, parabéns a toda a equipe, cada vez mais profissionalizada, cada vez mais preparada e cada vez mais atendendo aos anseios dos cariocas. Esta quarta-feira é o último dia para quem quiser conhecer a Feira da Reforma Agrária Cícero Guedes, que acontece no Largo da Carioca. Essa é a 10ª edição do evento, que este ano foi organizado de forma independente, sem o apoio do governo federal. De acordo com lei aprovada na Câmara do Rio, a Feira da Reforma Agrária é considerada patrimônio de interesse cultural e social para o município. Hortaliças, legumes, batata doce, milho, queijo, ovos e até fitoterápicos e artesanato. Tudo isso em pleno Largo da Carioca? É isso mesmo, é a 10ª feirinha da Reforma Agrária Cícero Guedes. Aqui todos os alimentos são in natura e vêm de cooperativas, associações e grupos coletivos de trabalho dos assentamentos e acampamentos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra de diversas regiões do estado. Essa feira aqui nesse espaço no Largo da Carioca, ela vem se consolidando como um espaço de diálogo com a sociedade, diálogo com a população que mora no campo, principalmente com os milhares de trabalhadores que passam, né, diariamente aqui nesse espaço, né, como discutindo a questão da alimentação, né, pensando uma alimentação que seja saudável, uma alimentação que seja diversa, né, que traga outros padrões de qualidade, né, para a mesa do consumidor. A feira oferece uma diversidade enorme de produtos oriundos da terra. José Roberto acompanha o trabalho do MST e ficou sabendo do evento pelas redes sociais. Ele explica por que frequenta a feira agrícola. É o fato de serem pequenos produtores, pessoas que precisam ser valorizadas, que o Brasil precisa prestigiar as pessoas que estão trabalhando no campo para sustentar suas famílias e para alimentar, eu acho que assim, os brasileiros de uma forma saudável. O público que passar por aqui pode conferir sabores, cores e fragrâncias das mais variadas. Eu prefiro do que uma feira convencional, porque eu converso com os produtores, eu consigo ter acesso a um alimento melhor, a produtos melhores, mais saudáveis e de preço similar a uma feira. Esse ano a feira foi organizada de forma independente, sem o apoio do governo federal. Os realizadores organizaram uma campanha de financiamento coletivo para ajudar a pagar as despesas com a montagem do evento. Haveria um financiamento público por parte do INCRA, né, que é o órgão responsável pela reforma agrária,
E em último momento, né, na sexta-feira, disse que não poderia mais haver esse financiamento. Então a gente faz a feira de modo independente, a gente entende a importância desse espaço aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não só para alimentar o corpo, mas a alma também, os visitantes da feira podem encontrar uma tenda com diversas publicações literárias, político-filosóficas e agroecologia. Por meio de uma lei de autoria do vereador Renato Cinco, desde 2015 a feira é patrimônio de interesse cultural e social para o município. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.